também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Amados, não sei se os amados perceberam, mas no momento da ceia eu não fiz uma explicação que eu sempre costumo fazer, né? Uma reflexão a respeito desse memorial. E eu assim não fiz, porque o texto que nós vamos trabalhar hoje, o texto que o Espírito Santo tocou o meu coração para trazer para os irmãos, é justamente o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Então, quem fechou a Bíblia, abra de novo. O título que nós vamos trabalhar hoje é: o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Muitas vezes a gente, quando pergunta o que é a ceia do Senhor, a gente afirma que é um memorial, certo? Mas é um memorial de quê? É um memorial da morte de Cristo, certo? Mas ela só nos ensina isso. Só temos como aplicar esse ensinamento através de um texto riquíssimo em detalhes. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre o que é a ceia do Senhor, o que ela nos ensina, o que ela representa, o que é que nós devemos aplicar aos nossos corações a respeito desse momento que foi tão importante no meio da ideia do Evangelho. Então, a ceia, a título de introdução e de informação, ela é uma das ordenanças que nós temos na Bíblia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para nós duas ordenanças, onde a primeira era o batismo e a segunda é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 18, lá nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo instituindo a ceia, afirmando que todos nós deveríamos comer do pão e beber do cálice em memória dele.
Todas as vezes que nós estivéssemos naquele momento, deveríamos lembrar aquilo que Cristo fez. Porém, Paulo, quando ele está apresentando ou reafirmando o que é a ceia do Senhor para a igreja de Corinto, ele vai lembrando algumas coisas que tinham ficado para trás naquele momento. A igreja de Corinto, ela não estava entendendo sobre o que era a ceia do Senhor. E aí Paulo, ele começa a explicar que eles estavam fazendo daquele memorial, eles estavam fazendo aquela ideia de lembrar o sacrifício de Cristo como algo trivial, como algo sem importância, como algo que eu vou, participo e para mim não tem relevância. Eu vou, como do pão, bebo do cálice, não me examino, não me analiso, não faço uma retrospectiva de como estou e, quiçá, pior, saio por aquela porta e nada muda. E onde o texto, ele diz claramente que aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo. E às vezes nós estamos meio que voando nas Sagradas Escrituras, achando que aquela ideia que está sendo passada ali é algo que não é desse jeito, não é assim, não precisa ser tão radical, não precisa ser dessa forma. E às vezes não estamos dando o real valor ao texto sagrado. E Paulo, ele adverte sobre o que é que estava acontecendo naquele período. Naquele momento, o estar sentado à mesa estava causando divisão. Aquelas pessoas, elas se reuniam para ceiar, não para glorificar a Cristo, mas para se dividir. E uns afirmavam que era de Paulo, outros afirmavam que era de Apolo, outros afirmavam que era de Pedro. E ainda tinha alguns que afirmavam que era de Cristo, que talvez eram os falsos moralistas, aqueles que afirmam que não, eu não sou de nenhum grupo, eu sou de Jesus, mas está como algoz, muitas vezes, está como aquele inquiridor, o acusador. Então Paulo, ele para e começa a explicar que nesse momento não estava havendo louvor naquilo que estava sendo feito. E é interessante que, por vezes, a igreja de Cristo, ela se torna isso, essa repartição pública, onde ficamos cada um no nosso quadrado, e o irmão não invada o meu espaço, que eu não invado o espaço do meu irmão. Ficamos por vezes divididos, segregados. E tem muitas vezes, quando eu afirmo algumas coisas aqui, eita, vai se ter um evento em algum canto, vamos embora todo mundo, vamos participar todos juntos. Estamos tendo aqui toda quarta-feira um momento tão sublime, que estamos relembrando o que é viver de fato o cristianismo. E todo domingo eu afirmo aos amados, vamos participar, vamos estar juntos, vamos andar juntos, vamos estar próximos um do outro. Mas por vezes nós queremos andar distantes, nós queremos andar da nossa forma, nós queremos fazer do nosso jeito, e ainda podemos afirmar a seguinte palavra: eu não me encaixo, não faz o meu perfil. Nisso que está acontecendo eu não me encaixo. Como assim, meu irmão? Você não se encaixa? Nós vivemos aqui na semana passada, e eu trabalhei aqui os 5 pontos da Igreja Multiplicadora, logo no comecinho do culto, e eu perguntei se esses 5 pontos eram bons ou ruins, e todos afirmaram que eram bons. E como eu não me encaixo? Paulo, ele estava aqui falando a respeito disso.
Ele diz que quando você se junta, você não se junta para melhor, você se junta para haver dissensões, você se junta para dividir e não somar. Como está isso na nossa vida? Nós temos mais somado ou nós temos mais dividido? Nós desejamos estar próximo ou queremos estar próximos no que nos convém? Isso está introduzido na ceia do Senhor. Isso Paulo está falando aqui. Se você ler do início do capítulo 11, ele vai falar sobre isso. No versículo 17, ele diz: nisto porém, que vou dizer vós, não vos louvo, portanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, divisões. Meus amados, o povo de Deus, o corpo de Cristo, ele é um só. Existe mão fora do corpo? Existe? Não existe. Agora a mão tem uma função. A função da mão não é a função dos olhos. Isso é normal. Mas devemos saber que somos um só corpo em Cristo Jesus. E Paulo, ele traz à memória isso à amada igreja que estava ali em Corinto. E essa reflexão nós temos, trazer para cada um de nós. Nós estamos nos separando ou estamos nos ajuntando? Precisamos parar e analisar. Eu estou junto ou eu estou me afastando? Nós temos aqui, meus amados, graças ao nosso poderoso Salvador Jesus Cristo, prosseguido no anunciar o Evangelho do Reino. Nós temos aqui na segunda-feira um momento tão interessante, voltado à oração, à meditação da palavra. Nós temos na quarta-feira a nossa atividade, tanto à tarde quanto à noite. Nós temos no sábado a nossa atividade, tanto à tarde quanto à noite. Nós temos no domingo a nossa atividade. Hoje nós temos ensaio do coral, uma atividade magnífica. Lá no céu a pregação ela cessa, o louvor continua. E nós estamos esperando o que nos convém para estarmos juntos? Ou apenas isso é um subterfúgio para que nós venhamos a nos apegar e de fato permanecer como estamos? Isso foi o que Paulo trouxe para a igreja. Isso foi a introdução que Paulo trouxe quando ele quis falar sobre a ceia do Senhor. Quando ele quis lembrar que você está se juntando não para você, e sim para Jesus. Você está se juntando para lembrar o que Cristo fez por você. E eu acho que Cristo merece isso, sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que Cristo, talvez o irmão possa não achar. Eu acho que Cristo, ele merece isso, né? Então, Paulo continua, e no versículo 23, ele diz algo bem bacana. Depois que ele faz esse alerta à igreja, depois que ele acende a luzinha amarela, trazendo a responsabilidade para cada um de nós, e não para a ação que estava sendo feita, trazendo a reflexão para mim, e não para aquilo que estava sendo impetrado, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Meus amados, nesse versículo Paulo afirma que ele está entregando tudo o que recebeu do Senhor. O que eu também recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que ele recebeu de Jesus, ele estava passando
para o outro. O que ele recebeu de Cristo, ele estava transmitindo para os outros. O que ele recebeu de Cristo, ele estava anunciando para os outros. E esta análise eu faço para mim, para a minha vida. O que estamos entregando? O que estamos devolvendo ao Senhor? Frente a tudo o que temos recebido. Preste atenção que Paulo diz: o que eu recebi, eu entreguei. O que eu recebi, eu tenho entregado. O amor que eu recebi de Deus, mesmo por vezes sem compreender, mesmo por vezes estar nesse momento olhando para trás e dizendo: que amor foi esse? Eu tenho devolvido esse amor? Eu tenho passado para outras pessoas esse amor? Eu tenho passado esse amor para pessoas que não gostam de mim? Eu tenho passado esse amor para as pessoas que me fizeram mal? Porque esse é o amor que Cristo nos entregou, sim ou não? Esse foi o amor que eu recebi. Um amor onde todos os dias eu peco contra essa pessoa que me transmitiu esse amor, e ele continua me amando dia após dia. E ele não vai me amar mais por algo que eu faça, e nem amar menos por algo que eu deixo de fazer. O amor dele é contínuo, é constante, é eterno, é atemporal. Amados, temos devolvido o tempo que Deus tem dedicado a nós. Temos devolvido a integralidade do tempo que Deus concede a mim e a você. Porque os olhos dele sempre estão abertos. Ele não cochila, ele não dorme. Ele está sempre com os olhos atentos sobre você. Paulo diz: o que eu recebi, eu entreguei. O amor que eu recebi, eu estou entregando. Eu estou tentando entregar. Porque nem sempre nós vamos acertar. É uma luta, é uma batalha. Mas eu preciso tentar. Eu preciso. Porque ele fez por mim. Esse ousado amor que foi cantado aqui, que deixa as 99, onde nós cantamos de maneira sublime, um lindo coral perfeito. Ele deixa as 99 para me encontrar. Ele foi me encontrar. O hino 46 ele diz: eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, eu já me achava sem vigor, estava perecendo sem luz. Porém Cristo, ele me viu, e ele me deu a sua mão, e ele me salvou da perdição. Amados, temos devolvido, entregado a Cristo o nosso tempo, temos investido os recursos que Deus nos concede para o reino de Deus. Você já pegou um irmão que você está orando por ele e investiu para que aquela pessoa ela venha a conhecer o amor de Cristo através de você? Você já chamou esse irmão para tomar um sorvete, para comer uma casquinha? Você já preparou um jantar e chamou essa pessoa para sua casa? Ou você só está preocupado consigo mesmo? Porque Cristo, ele investiu em nós. Cristo, ele colocou recursos para cada um de nós. Primeiro,
precisamos entender se estamos juntando ou se estamos espalhados. Se estamos procurando estar juntos ou estamos usando de subterfúgios para que cada vez mais estejamos longe. Estamos de fato devolvendo, assim como Paulo afirmou, entregando o que recebemos do Senhor? Nós vamos ver hoje, e aí eu entro propriamente na mensagem, o que é a ceia do Senhor. O que é o momento da ceia do Senhor. Queridos, 1 Coríntios 11, 24 e 25, nós vamos ver o primeiro tópico sobre a ceia do Senhor, que tem 3 características. A primeira característica que vamos ver a respeito da ceia do Senhor é que ela é uma recordação da morte de Cristo. Falamos isso aqui agora há pouco. Ela é uma recordação da morte de Cristo. Quando ele diz no versículo 24, ele repete no versículo 25, que todas as vezes que comermos e que bebermos, devemos fazer isso em memória dele. Porém, quantas vezes estamos nos recordando a morte de Cristo? Só no momento da ceia? Não pode, não deve, não é interessante. Esse momento histórico que foi a morte de Cristo, ele deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias eu preciso lembrar que alguém morreu para que eu pudesse viver. E eu não estou falando essa vida perene, fraca, frágil que nós temos aqui na terra, e sim uma vida gloriosa, perfeita, sublime, magnífica nas regiões celestiais, numa eternidade. O nosso cérebro não consegue entender a eternidade. Eu afirmo sempre que se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto tempo fica? Quanto tempo fica? Eternamente. Eternamente. Não temos como mensurar a eternidade com Deus. Naquele momento, quando Paulo ele afirma, fazei em memória de mim, quando ele pega o pão, aquele pão simboliza o corpo de Cristo sendo oferecido por nós. 1 Pedro 2,24 diz o seguinte: levando ele, Jesus, mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Todos os dias nós precisamos lembrar as feridas de Cristo, as chicotadas que ele levou, as pancadas que ele levou na cabeça, a coroa de espinhos que foi colocada sobre ele, a madeira da cruz aonde ele foi colocado. Muitas vezes nós esquecemos que a madeira que era colocada ali não era a madeira que os amados estão sentados, onde o marceneiro ele deu um aparelhamento e deixou com que ficasse bem lisinho. A madeira era uma madeira rústica, uma madeira bruta, onde você passa a mão e parece que tem espinhos nela. E as costas do nosso Senhor Jesus Cristo ficaram ali durante um bom tempo, onde toda vez que ele respirava, aqueles espinhos entravam nas suas costas. É isso que nós temos que lembrar. É isso que nós temos que lembrar. Ah, é ruim lembrar. Lembre, porque lembrar disso vai fazer com que eu viva diferente. Lembrar disso vai fazer com que eu tente trilhar os caminhos do Senhor cada vez mais firme, porque alguém sofreu, alguém padeceu, alguém estava sendo ali moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que ele estava sofrendo lá era nosso.
Isso é sublime. É por isso que nós não entendemos esse ousado amor que cantamos agora há pouco. É por isso que nós não conseguimos mensurar o amor de Deus. É algo extraordinário. É um amor que constrange. É um amor que faz com que eu olhe e me imagine menor do que eu já sou. Queridos, o pão que ali estava sendo oferecido era o corpo de Cristo. Estava sendo moído por mim e por você. A coroa que foi colocada sobre a cabeça dele, eu já expliquei isso uma vez aqui, de um espinho apenas natural daquela região, um espinho ao qual ele continha cerca de 10 a 15 centímetros. Na ponta dele tinha uma toxina, onde aonde picava continuava a doer, continuava a sangrar, continuava a afligir. E detalhe, sabe o que representava aquela coroa de espinhos? O seu pecado e o meu pecado. No Antigo Testamento, quando iria se oferecer algum animal, o sacerdote ele colocava a mão na cabeça do animal. E quando aquele animal era oferecido, os pecados que estavam sobre aquele que oferecia passavam para aquele animal. E a justiça daquele animal passava para aquela pessoa. Sim, pastor, mas onde estão os pecados? Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, o mundo, ele produzia árvores frutíferas, e boas e agradáveis aos olhos. O mundo tinha espinhos? Tinha quando Deus criou? O espinho passou a quando? Depois de quê? Depois do pecado. Depois do meu pecado, nasceu os espinhos. Espinhos esses foram colocados na cabeça de Cristo. O nosso pecado estava transmitido naquele momento para Ele, e a justiça dele estava transmitida para cada um de nós. Esse é o memorial da ceia. O sangue, o cálice que ele estava ali, naquele momento, passando para os demais, simbolizava o seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, na cruz do Calvário, em Cristo temos salvação, pelo seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza das suas graças. Queridos, aquele sangue que estava sendo gotejado, era a minha salvação e a sua. Esse sangue, esse cálice em memória que você acabou de tomar, foi a minha salvação e a sua. Foi a minha remissão de pecados e a sua. Foi o preço de tudo aquilo que estava me condenando. Cristo estava nos purificando. Sim, nesse sangue, lavados, mais alvo que a neve, nós seremos. Bendito seja esse Cordeiro que deu a sua vida por mim e por você. O primeiro tópico a respeito da ceia é uma recordação da morte de Cristo. Mas isso não pode ser de maneira simples. Eu preciso entender o que foi a morte de Cristo. Eu preciso entender os momentos da morte de Cristo. Eu preciso entender a aflição que Cristo estava naquele momento. Eu preciso lembrar que quando Ele pediu para os discípulos prepararem a ceia, depois dele ter ceado, depois dele ter mostrado tudo o que ia acontecer, Ele cantou um hino e subiu para o jardim do Getsemane, onde em vária angústia e aflição chegou a suar gotas de sangue. Por mim, por você. Por mim e por você. É essa lembrança que eu tenho que ter todos os dias. Quando eu precisar tomar uma decisão na minha vida, eu pergunto: o que Jesus faria em meus passos?
Existe um livro que é muito extraordinário, que diz em seus passos o que faria Jesus. Amados, o que significa a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma recordação da morte de Cristo. Porém, a ceia do Senhor, assim como o versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor é uma proclamação da morte de Cristo, enquanto esperamos a sua vinda. Ei, deixa eu falar um negócio baixinho. Eu vou falar baixinho para que as pessoas talvez não se escandalizem. Cristo vai voltar. Foi fraco. Cristo vai voltar. Será que temos essa certeza? Ou apenas afirmamos de boca para fora que Cristo voltará? Porque se eu tenho uma certeza que Cristo vai voltar, eu sei que aqui não é a minha casa. Eu sei que aqui não é a minha moradia eterna. Eu sei que aqui tudo vai passar. Eu sei que aqui vai acabar o choro, a dor, o pranto, o lamento, a dificuldade, o desemprego, a fome, a miséria, a desgraça. Vai acabar. E vamos morar no céu. O céu é real, ele existe. Mas precisamos viver isso. Porque dia sim e outro também estamos abatidos, angustiados e ficamos. Porque o problema não é estar abatido. O problema é viver abatido. O problema é viver cantando a cantiga da hiena: ó céu, ó azar, nada dá certo para mim, tudo acontece comigo, oh meu Deus do céu. Cristo não prometeu vida fácil a nenhum de nós. Quem estiver achando que a vida aqui na terra foi prometida é fácil, encontre na Bíblia. Porque ele disse que no mundo teremos aflições, mas ele venceu o mundo. E não continue dizendo que você vai vencer também. É o que foi ele que venceu. Ele venceu, a glória é dele. Nós não venceríamos nada. Nós somos mais do que vencedores nele. Amados, é bem interessante, porque ele fala mais para frente, lá em Mateus capítulo 26, 29, que ele disse que: digo-vos que de agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai. Você vai ceiar com Jesus. Que privilégio, meu irmão. Que privilégio. Jesus afirma que vai ceiar conosco lá no céu. No momento em que nós vamos estar vendo Ele face a face. Não mais como uma sombra, não mais como um espelho opaco. A ceia, ela traz para nós, primeiro, que Cristo morreu por você e por mim. E a morte não foi pouca coisa, não foi café pequeno não, meu irmão. Segundo, que essa morte proclama um retorno dele. Existe uma história de que um casal de missionários passaram um período distante da sua terra natal, e depois de terminar as missões, depois de 20, 25 anos, eles regressaram para a sua terra natal. E longe do porto, eles viram muitas pessoas.
E naquele momento eles ficaram felizes. Eles disseram: ó, a nossa igreja veio nos recepcionar. Olha só quanta gente está ali feliz porque nós estamos voltando. E aí quando eles vão chegando e atracam no porto, eles veem que aquela recepção não era para eles, é para uma celebridade que estava dentro do barco. E aí quando eles estavam um pouco tristes, a mulher olhou para ele e disse: sabe por que não tem uma recepção? Porque nós ainda não chegamos em casa. Sabe por que está difícil? Porque você não está em casa. Sabe por que os problemas vêm? Porque você não está em casa. Sabe por que as lutas se levantam? Porque você ainda não está em casa. E enquanto estivermos aqui, vamos passar por tudo isso. Porém, nós cristãos que cremos e entendemos aqueles versículos que são utilizados por vezes para levantar a massa, que fala que em Cristo somos mais que vencedores, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Eu não quero levantar as massas, mas eu quero afirmar que tudo isso é verdade. Eu quero afirmar que o cristão, ele pode viver o céu aqui na terra. E viver o céu aqui na terra não é viver uma vida sem problemas. Viver o céu aqui na terra é viver uma vida sabendo que mesmo em meio aos problemas, Cristo vai estar conosco. Mesmo em meio aos problemas, Deus, Ele vai estar presente. E que no momento certo, de fato, Ele vai se levantar. Naquele momento, Ele vai resolver aquilo que estiver para se resolver. Mas enquanto isso, vamos avançando. Enquanto isso, vamos orando. Enquanto isso, vamos clamando. Enquanto isso, vamos lembrando o que Cristo fez por cada um de nós. E através disso, temos um coração grato. Eu digo sempre, estava conversando, eu não sei com quem eu lembro, não lembro quem foi que estava conversando. Eu disse que se eu chegasse para você, meu irmão, e lhe desse 5 milhões de reais, você ia ficar grato? Sim ou não? Ia ficar muito grato, dizer muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, fico muito feliz, eu agradeço muito, certo? E aí depois dos 3, 4 dias, eu ligo para a pessoa e digo: rapaz, estou numa bronca aqui, que eu estou precisando arrastar uma mesa aqui em casa, e o William saiu e a mesa é muito pesada, estou precisando de uma ajuda aqui, tu pode vir me ajudar? A pessoa vai, sim ou não? A pessoa vai, sim ou não? Claro que ela vai. Claro que ela vai. Ela não só vai, ela vai dizer: pastor, peraí, joga essa mesa fora. Vou comprar uma mesa nova para o senhor. Vou mandar uma empresa aí carregar essa mesa. Isso é gratidão. Isso é gratidão. A pessoa ia tranquilo. E quando Cristo fala conosco? E quando Cristo fala conosco, essa gratidão, ela também é dessa forma, porque Ele vive falando com você, Ele vive falando comigo, vira e mexe Ele fala comigo, e às vezes Ele fala a mesma coisa, mas eu sou tão teimoso, que eu não presto atenção, ou faço que nem meu avô dizia, faço o vídeo de mercador. Eu vim entender o que era o vídeo de mercador há um tempo atrás, que era quando a pessoa está falando lá para o mercador, o cara que está trabalhando, e ele está nem aí, o cara está nem aí. Às vezes nós estamos assim, estamos nem aí.
A ceia do Senhor, ela envolve, primeiro, recordar a morte de Cristo. Ela envolve a proclamação dessa morte, sabendo que Cristo, Ele vai voltar. E o terceiro ponto dela, ela é uma comunhão entre os crentes. Quando, naquele momento, Cristo ele partiu o pão, todo mundo comeu um pão diferente? Foi? Todo mundo comeu o mesmo pão. E o cálice, ele também foi o mesmo, passado de um para o outro. Eita, tinha um que estava preocupado, porque o outro não tinha escovado o dente, não foi? Não foi? Não tinha. Pedro olhou assim, pegou o cálice. Aí Tiago tinha bebido aqui, aí ele virou assim. Vou beber por aqui. Ele não estava preocupado com isso não, meu irmão. Porque eles tinham comunhão uns com os outros. Eles tinham comunhão uns com os outros. Ele não estava preocupado qual era a camisa que ia pegar, se era de um, se era de outro, o sapato que ia calçar, a bermuda, não tinha isso não. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam essa comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos nós participamos do corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. Não podemos viver separados, abastados, distantes, segregados uns dos outros. Nós precisamos investir em estar juntos. Nós precisamos colocar na nossa mente essa ideia e deixar de por vezes ser separatista, para ser um agregador, para ser alguém que está junto, para ser alguém que está perto. Ah, mas eu não gosto das ideias de Marco. Sim, porque eu não gosto das ideias dele, eu vou viver distante dele? Porque ele tem uma preferência por um time de futebol e eu tenho outro, eu vou viver distante dele? Porque ele gosta de tomar sopa e eu não gosto, eu vou viver distante dele? É chato que só se bola, mas eu fico perto dele. Mas não, a gente está junto. Isso é reino de Deus. Isso é ceia do Senhor. O que você participou hoje reflete isso. Primeiro, o anúncio da morte de Cristo, o corpo moído, o sangue derramado, a humilhação sofrida. Por vezes nós não paramos para analisar os detalhes daquela humilhação. Teve um momento em que Cristo pediu, lá na cruz, pediu o quê? Água. Cristo estava com sede, sofreu. E aí deram vinagre a ele, não foi isso? Vocês sabem como foi essa situação? Pegaram uma esponjinha que tinham comprado no supermercado Ideal de lá, e colocaram numa vara bem limpinha e deram vinagre na boca dele, não foi isso? Detalhe, o vinagre ali era suco de uva podre, fermentado, certo? Não era esse vinagre que nós compramos na feira. É um suco de uva podre. Estava ali um bocado de uva podre num balde. A esponja que pegaram não foi a esponja do Ideal. Os romanos, eles tinham banheiros coletivos. E os escravos, eles faziam as asepsias daquele banheiro com uma determinada esponja. Foi essa esponja. E colocaram na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso foi por você e por mim. É triste ouvir isso? É triste ouvir com o coração ingrato. É triste ouvir com o coração duro. É triste ouvir com o coração inflexível.
onde dia por dia Deus está falando a mesma coisa com você, noite por noite Deus está afirmando a mesma situação, e por vezes nós não mudamos de vida, por vezes nós não entendemos o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, onde ele diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da igreja, transformai-vos pela renovação dos grupos, transformai-vos pela renovação da ceia, transformai-vos pela renovação dos músicos, transformai-vos pela renovação do pastor, transformai-vos pela reforma da igreja. Não, é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto nós não entendermos que é a nossa mente que precisa transformar, que é em mim que precisa ser trabalhado, nada vai mudar, vai continuar tudo do mesmo jeito. Amados, a ceia de Cristo, ela envolve a morte dele na cruz, ela envolve a certeza que todo olho verá quando Cristo estiver voltando nas nuvens, que os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois aqueles que estarão vivos vão se encontrar com Cristo na glória, e vão para a nova Jerusalém, para novos céus, para a nova terra. A ceia, ela envolve tudo isso. Ela envolve a necessidade de eu ter comunhão com meu irmão, de eu me importar com meu irmão, de eu saber como meu irmão está, de no meio da semana eu não me preocupar apenas com os meus, mas sim com outros irmãos, aqueles irmãos que quase nunca eu falo, aqueles irmãos que congregam comigo há 5, 10, 15, 20 anos, e quiçá eu sei onde eles moram, e quiçá eu sei o nome dos filhos dele, e quiçá eu sei o que passa na rotina dele. A ceia, ela envolve isso. Foi isso que Paulo quis passar para nós, de maneira que isso é a ceia do Senhor, é o amor, Cristo morrendo por mim e por você, é o céu, Cristo mostrando a nossa casa, as moradas celestiais, é a comunhão, que é o que é necessário para vivermos bem esse breve período que passamos aqui na terra. Amados, esse amor de Cristo sacrificial, ele não falha. Esse amor de Cristo, ele não muda. Esse amor de Cristo por mim e por você, ele é eterno. E é por isso que ele dá todos os dias uma nova chance. É por isso que ele nos dá todos os dias um recomeço. É por isso que ele está dando a você hoje, que foi marcado esse encontro aqui, porque você poderia estar em qualquer lugar, várias coisas puderam impedir você de estar aqui, mas esse amor lhe trouxe, e esse amor clama para que nós venhamos a entender o que ele quer de cada um de nós, e a partir de hoje, de fato, vivermos um sobrenatural de Deus. Aquilo que estamos protelando há 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, nós venhamos de fato a colocar em prática. Esse amor que não falha, ele me constrange a viver o reino de Deus, ele me constrange a amar pessoas como Jesus Cristo amou, ele me constrange a doar tempo ao reino, como Cristo doou o seu tempo aqui na terra, vivendo de maneira integral o seu ministério. Amados, saiba que nada vai lhe separar desse amor de Cristo Jesus. Nada vai fazer com que Cristo lhe ame mais, e nada vai fazer com que Cristo lhe ame menos. Mas assim como foi falado por Paulo, é necessário mudarmos a nossa mente, é necessário entendermos que a ceia do Senhor envolve amor, envolve céu e envolve comunhão com meus irmãos. Cristo
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele derrama essa graça sobre cada um de nós. Esse Deus que é o mesmo para sempre, ao qual o amor dele não muda, Ele permanece com os olhos abertos para cada um de nós. Amém. O Espírito Santo dele habita dentro de cada um, e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Que venhamos a cada vez mais lembrar do que foi falado e vivido hoje sobre a ceia do Senhor. Um momento tão sublime em que vemos o sacrifício de um justo pelo injusto, o sacrifício do perfeito pelo imperfeito, o sacrifício do bom pelo mal. Esse sacrifício que nos trouxe paz, que aplacou a ira de Deus, nos dá acesso às moradas celestes, ao lugar onde nós podemos ver os nossos irmãos em Cristo Jesus, que outrora já se foram, reencontrar com pessoas amadas e queridas, sem dor, sem doença, sem problemas, sem limitações. É esse céu que nos aguarda, é esse céu que vivenciamos hoje aqui na ceia do Senhor, onde lá vamos estar ceando com Cristo Jesus, que nos aguarda para essa ceia. E que para enquanto estivermos aqui, venhamos a viver a comunhão, venhamos a viver o partir do pão, venhamos a viver a oração, venhamos a viver a multiplicação do amor de Deus na vida de cada um dos seus servos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é, Pai, pois Tu és maravilhoso, Tu és o mesmo para sempre, Tu és imutável. E muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que é derramada sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco, desde quando entramos naquela porta, talvez desde quando estávamos saindo de casa. O Senhor já estava falando aos nossos corações, o Senhor já estava nos inquietando, o Senhor já estava preparando o nosso coração para ouvir que Teu amor não falha, para ouvir que o Senhor está perto de nós, para ouvirmos que o Senhor morreu por nós, para ouvirmos que o Senhor nos aguarda nas moradas celestes. Glória a Deus. E que enquanto estivermos aqui na terra, nas lutas, nas dificuldades, nas aflições, nós venhamos a estar juntos, unidos em um só corpo, Pai, vivendo o Teu sobrenatural. Obrigado, Pai, pelos louvores, pelas orações, pelas leituras. Obrigado pela palavra, Pai, que foi transmitida por Ti para cada um dos Teus servos, porque eu não tenho nada de bom para passar para eles, Pai. Sou apenas um vaso falho, cheio de defeitos, mas que pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor usa para transmitir as mensagens, as reflexões, primeiro para mim, a começar em mim, e depois para todos os Teus servos. Muito obrigado por esse privilégio de Te servir. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos Teus servos que se encontra aqui nessa noite, assim também como aqueles que acompanham através desse equipamento de mídia, e muitos outros que ainda vão acompanhar, Pai. Muitas vidas que ainda vão ser transformadas pela Tua palavra, muitos joelhos que ainda irão se dobrar perante ao Teu nome, Pai, porque o Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. E que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina ao lado do Pai,
e as consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de cada um, esteja sendo derramada sobre cada um dos seus servos, tanto os que estão aqui, quanto os espalhados por toda a face da terra, e que todos nós possamos dizer: